Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez estarmos juntos. Queremos agradecer a todos vocês que a cada dia estão acompanhando os estudos e compartilhando com outras pessoas, outros grupos. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam lá no dedinho de joinha e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô para o Afrânio Arruda de Manaus, Amazonas, Edil Vicente Pereira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Erildo Westphal e Marlene são de Sobreiro, Laranja da Terra, Maria do Socorro Brasileira de Itacarambi, Minas Gerais, Leonor Maia e Albino são de Portugal, Clebson Castro de Borba, Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, aqui estamos felizes, agradecidos pela vida, agradecidos por mais uma vez permitir estarmos junto com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, vivê-la em nossa vida a cada dia. Abençoa, Pai, todos os que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, tribulações, provações, angústias, desemprego, problemas familiares. Tu conheces cada um, dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana. Falamos sobre a ressurreição de Jesus, a vitória que ele obteve sobre a morte. Na semana passada nós falamos sobre a vitória de Jesus sobre o pecado. Foi quando ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado ali, venceu Satanás. E agora, ao terceiro dia, quando ele ressuscita, ele venceu a morte. E esta vitória de Jesus é a nossa garantia que nós também, se passarmos pela morte, iremos ressuscitar quando Jesus voltar. E existem duas expressões que Jesus usou. A primeira foi quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. E a segunda expressão que nós temos na palavra de Deus, que é muito significativa, é a palavra ele ressuscitou. Ressuscitou. Que expressão maravilhosa. Nós, quando lemos em Marcos, no capítulo 16, Marcos 16, verso 6, verso 5 diz aqui, ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito, ficaram assustadas, mas ele disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Que maravilha, né, irmãos? Jesus, na sexta-feira, diz, está consumado, venceu o pecado, venceu Satanás. Satanás não queria que Jesus morresse, porque era a derrota dele. Mas Jesus foi até o fim. Ele veio para morrer e ele deu a sua vida. E no domingo, então, pela manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus com ungüentos, perfumes, não encontraram Jesus, estava ali um anjo e disse, ele ressuscitou, aleluias. Irmãos, quando os líderes religiosos dos judeus pediram a Pilatos que selasse a pedra que era colocada na entrada do túmulo para que, segundo eles, os discípulos não fossem lá para roubar o corpo de Jesus e depois falar que ele ressuscitou. E pediram também guardas para vigiar pelo menos 3 dias, porque Jesus disse que ele iria morrer e ao terceiro dia ressuscitaria. Mas nada disso adiantou. Vejam, primeiro eles queriam impedir que o corpo de Jesus fosse roubado. Colocaram os guardas e selaram a pedra. Depois que Jesus ressuscitou, os guardas caíram desmaiados porque um anjo poderoso veio, o anjo Gabriel,
uma irmã me perguntou como que eu sei que é o anjo Gabriel, porque a Bíblia não fala, só fala que é um anjo. Porque o anjo Gabriel é o anjo que Deus manda para ocasiões especiais. Quando Daniel estava lá orando durante 21 dias, quem foi ali foi o anjo Gabriel. Quando Maria recebeu a notícia de que ela estaria grávida e gerada pelo Espírito Santo, foi o anjo Gabriel que veio. E tantas outras ocasiões em que nós encontramos uma missão especial, é o anjo Gabriel que vem. E esse anjo veio também para remover a pedra onde Jesus estava, e os soldados caíram desmaiados. E então eles correram, depois que passou aquele momento, houve um terremoto, eles correram então para os sacerdotes, sumos sacerdotes, para dizerem: olha, Jesus ressuscitou, um anjo desceu, houve terremoto, e a pedra foi rolada e Jesus ressuscitou, ele está vivo. E aí, o que eles fizeram? Subornaram esses guardas para eles mentirem, para que dissessem que eles dormiram e enquanto estava dormindo foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Os líderes da nação judaica, eles não aceitaram Jesus quando ele veio para dar a vida pelo ser humano. Eles recusaram a aceitar a Jesus porque Jesus era uma pessoa comum como qualquer outro judeu. Nasceu pobre, nasceu numa manjedoura. Eles queriam um Messias que viesse com pompa, com honra, de um lar rico. Mas Jesus nasceu humildemente lá em Belém, num curral. Jesus, que é Deus, deixou o trono na glória para vir a este mundo, nascer e viver como cada um de nós nascemos e vivemos. E Jesus, desde o seu nascimento, foi tentado tirar a vida dele. Herodes quis matá-lo, mas Deus mandou um anjo avisar a José e Maria para que eles fugissem para o Egito para salvar a vida do menino Jesus. E depois, durante a trajetória de Jesus, sempre que queriam matá-lo, mas ainda não era a hora. Jesus veio para morrer, mas tinha o tempo determinado nas profecias, Daniel capítulo 9. Exatamente naquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, ali tem exatamente a semana que Jesus iria dar a vida por nós, seres humanos. Então, Jesus, ele veio para pagar um alto preço. O preço do pecado que exigia a morte do pecador, como Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden: se vocês comerem deste fruto da árvore proibida, vocês vão morrer. Mas já havia o plano estabelecido de que se o homem pecasse, o ser humano pecasse, Jesus viria para dar a vida em lugar, porque somente quem tem vida em si mesmo é que poderia dar a vida para tornar a tomá-la. Foi o caso de Jesus, que é Deus. E ele cumpriu o que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. Mas, ao terceiro dia, ele voltou à vida, assim como ele havia dito, que ele daria vida, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E quando lemos também em Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, no verso 34, nos diz assim: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Vejam, aqui fala, de quando os anjos disseram para as mulheres que Jesus havia ressuscitado, e também quando Jesus, após a ressurreição, apareceu àqueles 2 discípulos indo a caminho de Emaús. E Jesus então falou tudo o que estava escrito sobre ele, que ele viria, que ele iria sofrer, que ele iria morrer. E então, eles, quando caiu a ficha, que viram que era Jesus que tinha estado com eles, eles não ficaram em Emaús, eles voltaram para Jerusalém na mesma hora, diz aqui.
em Lucas 24, verso 32 e 33, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Jesus, ele fez tudo, irmãos, irmãs, amigos, amigas, para a nossa salvação. O preço do pecado já foi pago, que é o sangue do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única coisa que nós precisamos fazer para ser salvos é crer no sacrifício de Jesus, aceitar este sacrifício em nossa vida, aceitar o Senhor Jesus e caminhar com Ele no nosso dia a dia. É nós evitarmos contrariar o nosso Deus, fazendo coisas que desagradam a Ele. O cristão, ele não vai fazer coisas que são contra a vontade de Deus e que está expresso na sua palavra. É claro que nós vamos ter lutas, problemas, nós vamos cair, mas o cristão não fica caído, ele levanta. Levanta quantas vezes cair, ele não permanece caído. E eu posso estar falando para alguém que está se sentindo um derrotado espiritualmente, está caído por algum pecado, pelo laço que o inimigo armou, você caiu. Levante-se, volte para Jesus, volte a se congregar na igreja, volte a participar. A vida é assim, é um cai e levanta, mas nós não poderemos permanecer caído. E em nome de Jesus, eu agora apelo para você que está se sentindo um fracassado espiritualmente. Jesus te ama. Foi por você que Jesus morreu, foi por mim que Jesus morreu. Ele ressuscitou, aleluias. E nós também, se passarmos pela morte, ressuscitaremos quando Jesus voltar. É a nossa garantia que nós temos. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo falando: se nós não cremos na ressurreição de Jesus, também como é que nós vamos ressuscitar? Leia depois 1 Coríntios capítulo 15. Ali fala sobre este Jesus que morreu, mas que ressuscitou, e que nós também iremos ressuscitar quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um que está tomando hoje essa decisão de se voltar para Jesus. Não permaneça caído, não permaneça longe de Jesus. Volte do jeito que você está. Venha, Jesus vai te dar a vitória. Continue caminhando, porque muito em breve nós vamos receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Agradecemos a todos que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo, dando continuidade a esta série Vida, Morte e Ressurreição. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, a sexta-feira. Desejamos a todos um feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.